Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. A nossa questão de hoje é: calcule a equação exponencial dada. Então veja, a nossa equação de hoje é essa. Raiz cúbica de 4 sobre 9 elevado a x mais 1 igual a raiz quadrada de 2/3. Tudo bem? Veja, nós temos uma equação exponencial porque a incógnita ela está aqui no expoente, tudo bem? Dessa potência. Como que nós vamos resolver? Então, o nosso primeiro passo é o quê? É tentar modificar essas potências de forma que elas tenham a mesma base. Veja, uma potência ela é constituída de duas partes básicas. Veja, nós temos um número que nós chamamos de base e nós temos um expoente aqui, tudo bem? Um exemplo seria, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado ao cubo. Então, veja, o 2 aqui, ele seria a nossa base, né? E o 3 que está aqui em cima seria o nosso expoente. Tudo bem? Relembrando. Então vamos lá. Como é que eu posso trabalhar essas duas potências para que elas tenham a mesma base? Veja, aqui eu tenho 2 sobre 3 e aqui eu tenho 4 sobre 9. Então veja, o 4 eu posso reescrever como 2 ao quadrado e o 3 o 9 aqui eu posso reescrever como 3 ao quadrado. Tudo bem? Veja que isso vai permitir com que essas duas frações, 2/3, ela aparece aqui e apareça aqui também. Então, é o primeiro passo que nós vamos fazer é esse. Veja, eu vou reescrever então essa potência da seguinte maneira. Veja, raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Tudo bem? Elevado a x mais 1 igual a raiz quadrada de 2 sobre 3. Então veja que o 2 sobre 3 agora ele aparece aqui e aparece aqui. O que nós precisamos fazer são alguns ajustes ainda. Veja, acompanhe o raciocínio. Veja, quando eu tenho, por exemplo, olha aqui, 2 sobre 3, o 2 está ao quadrado e 3 ao quadrado. Veja, eu posso reescrever isso da seguinte maneira: 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Por quê? Nós lembramos lá das propriedades da potenciação que quando eu tenho a potência de um quociente, né, esse expoente vale para o numerador e vale também para o denominador. Então eu posso fazer esse caminho contrário, tudo bem? Então aqui eu vou reescrever da seguinte maneira, veja. Eu vou reescrever como raiz cúbica de 2 sobre 3 elevado ao quadrado e aqui elevado a x mais 1. Tudo bem? E aqui eu vou conservar por enquanto. 2 sobre 3. Agora veja, uma outra propriedade é a seguinte, veja. Se eu tenho a raiz m de a elevado a n, isso é a mesma coisa que a elevado a uma certa fração, que é quem? O numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice do radical aqui. Veja, um exemplo numérico seria eu dizer, por exemplo, que se eu tenho raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado, eu posso escrever isso como 3 elevado a uma certa fração, onde o numerador é o 2 e o denominador é o 3. Tudo bem? Relembramos? E é exatamente o que nós vamos fazer aqui agora. Veja, nós vamos fazer o seguinte, veja, eu vou reescrever essa potência, eu vou reescrever essa expressão aqui da seguinte maneira, veja, 2 sobre 3 elevado a uma certa fração, onde o numerador é o expoente do radicando, então é 2, e o denominador é o índice do radical, veja. Então eu estou escrevendo agora essa raiz cúbica de 2/3 ao quadrado como 2/3 elevado a 2 dividido por 3, né? Um expoente fracional, racional, tudo bem? Agora observe que lá já tem um expoente que é x mais 1, então para não misturar eu vou colocar um colchete só para separar aqui, tudo bem? Isso é igual. Aqui novamente nós vamos utilizar essa mesma propriedade, veja. Eu vou escrever raiz quadrada de 2/3 como 2/3
elevado a quem? A uma certa fração. Veja que o 2 aqui está elevado a 1, o 3 também está elevado a 1, então o numerador aqui é 1, tudo bem? E o denominador é quem? É o índice do radical aqui, que não aparece porque é 2. Ok? Tudo bem? Agora veja uma outra propriedade, veja. Se nós temos a elevado a m e elevado a n, eu tenho potência de uma potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Tudo bem? Um exemplo numérico poderia ser, por exemplo, 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Eu conservo a base, eu tenho potência de uma potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. E é o que nós vamos aplicar aqui. Tudo bem? Veja, eu tenho uma base, um expoente e um outro expoente, ou seja, eu tenho uma potência de uma potência. Então eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Então veja, 2/3 vezes x mais 1. Ok? E aqui eu vou conservar 2/3 elevado a meio. Agora veja, se eu tenho duas potências, por exemplo, 2 elevado... Se eu tenho duas potências, por exemplo, 2 elevado a 3 e digo que isso é igual a 2 elevado a x. Bem, se eu estou dizendo que as duas potências são iguais, se elas têm a mesma base, então isso significa que os expoentes também são iguais. Esse mesmo raciocínio nós vamos aplicar aqui, tudo bem? Então veja, a base das duas potências é a mesma, é 2/3. Se as bases são iguais é porque os expoentes também são iguais, então eu posso dizer que 2/3 vezes x mais 1 é igual a 1/2, que são os dois expoentes, tudo bem? Agora nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau. Primeira coisa a fazer é o que? Eliminar o parênteses. Para isso, o número que está aqui fora, ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses, propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, tudo bem? 2/3 vezes x vai ficar... Então, 2/3 vezes x vai ficar 2x/3. Aqui é positivo, o 2/3 é positivo, o x é positivo, então o resultado aqui é positivo. 2/3 vezes 1, né? 2/3 é positivo, aqui é positivo, o resultado é positivo. Então vai me dar 2/3, né? O 1 é elemento neutro da multiplicação, né? Aqui nós temos igual a meio. Tudo bem? Agora veja, como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? O termo onde aparece a incógnita, que é o x aqui, ele fica do lado esquerdo e todo o resto vai para o lado direito. Então, o 2x/3 ele continua do lado esquerdo e o 2/3, que não tem a incógnita, ele vai passar para o outro lado. Se ele vai trocar de lado, então eu tenho que trocar de sinal. Então, aqui ele é positivo, ele vai passar negativo. Então, vai ficar menos 2/3 mais meio, que já está do lado direito, então não troca de sinal. Agora, eu vou conservar aqui, veja, 2x/3. Vamos fazer agora o MMC e vamos resolver a soma dessas duas frações aqui, tudo bem? Veja, o MMC de 3 e 2, veja, divide por 2 que dá 1 e aqui não divide, então conserva. Aqui só dá por 3 que dá 1 e dá 1. Então o MMC de 2 e 3 é 6, tudo bem? Está aqui 6. Aí vamos, divide pelo de baixo, pelo denominador, e multiplica pelo numerador. Então, 6 dividido por 3 dá 2, vezes menos 2 é menos 4. 6 dividido por 2 vai dar 3, vezes 1, 3, mais 3, tudo bem? E aqui agora, o que nós temos? Veja, 2x/3 é igual a menos 4 mais 1, isso vai dar menos 1/6, ok? Nós temos uma igualdade entre duas razões. Eu vou continuar bem aqui no lado, veja. Eu vou continuar aqui no lado, veja. Veja, o 3 ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então vai ficar assim, veja, 2x é igual a 3 vezes menos 1 vai dar menos 3/6. Tudo bem? 2x é igual a menos, veja, eu posso dividir em cima e embaixo por 3, vai ficar menos 1/2. Por que 3 dividido por 3 vai dar 1? É menos, né? 6 dividido por 3 vai dar 2. O 2 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então vai ficar x igual a menos 1 sobre... Veja,
Aqui já tem 2, então está indo outro 2 aqui para baixo. Então vai ficar assim, 2 vezes 2. Tudo bem? Então x é igual a menos 1 sobre 2 vezes 2 sobre 4. Tudo bem? Nosso conjunto de solução, então, é esse aqui. Tudo bem? Espero que você tenha entendido tudo, tenha ficado bem claro. Tentei fazer bem, de forma bem detalhada. Tudo bem? Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.